curiosa é o seguinte: é a pessoa que tem o poder, que luta pelo poder, mais pela manipulação do poder do que pela riqueza em si, pelo enriquecimento. Isso é verdade. Quer dizer, você sabe de pessoas poderosíssimas que morreram pobres e que poderiam ter a possibilidade de amealhar imensas fortunas e de repente, quando morreram, viram que não eram grandes riquezas. Quantas vezes foram atacados, por exemplo, o ministro Andreasa, quando morreu, todo mundo dizia que ele ganhava muito dinheiro por causa das construções, a viúva passou dificuldade, os amigos precisaram auxiliar. Ajudar. Nós vemos, por exemplo, um amigo meu, eu tinha começado a vida profissional, que foi o prefeito Prestes Maia, morreu absolutamente pobre. Mesmo o governador Laudo Natel, nós às vezes almoçamos, tem uma qualidade notável, ele é São Paulino, e bom São Paulino. Entende? Nós às vezes almoçamos ou jantamos no mesmo restaurante, ele vai dirigindo um Gol até lá, o que representa, na verdade, alguém que foi governador de São Paulo, enfim, e é um homem pobre. Mas eu digo que existem muitos que pretendem servir. Mas a grande maioria pretende ou se enriquecer no poder ou apenas ter o grande prazer de manipular, de ser o dono. Não, perfeito. Mas o efeito colateral é o prestar serviço público. Mas o negócio do enriquecer, a pessoa entra nessa para, digamos, aqueles que vão atrás do poder para enriquecer. Mas depois que entram nesse jogo de poder, o fato de enriquecer passa a ser secundário. É verdade. Então, por exemplo, vê-se, não estou falando de Brasil, estou falando do resto do mundo, pessoas que fazem imensas fortunas só para usar em campanhas políticas futuras. Não, isso é só para campanha política. Quer dizer, não é que... Claro que tem também aqueles que... que vão com esse objetivo único. De ficar rico e pronto. Agora, Ju, nesse aspecto, o cidadão, quando assume o poder, mesmo que ele tenha os maiores ideais, com o tempo ele se identifica com o poder. Ele acha que a conquista foi natural do poder, que ele merece. Ele se auto-endeusa. E de tal forma que, com o passar do tempo, ele não distingue mais o que realmente representa o estar no poder para servir e como ser o detentor do poder, o dono do poder. Agora, aqui tem, por exemplo, os amigos do rei. Esses são os grandes beneficiários, porque todos aqueles que financiam campanhas, todos aqueles que estão vinculados, de alguma forma pretendem um benefício. E muitos não querem sequer aparecer, eles se interessam pelos benefícios que têm. E às vezes se sentem traídos também, né? São, porque a traição é uma das características próprias do poder. Quer dizer, o poder não é confiável nem aqueles que confiam naqueles candidatos em que eles estão apoiando. Há um dado interessante, Jô. Conta-se de uma história chinesa, você que também é filósofo, de um filósofo chinês que passava sempre numa pequena rua e tinha um sobradinho, e nesse sobrado havia um menino de 12 ou 13 anos que lançava uma pequena pedra que não machucava, mas incomodava. O filósofo passava, não reclamava. Depois de 2 anos, um dia ele olha para o menino e diz: meu filho, por que você me quer tanto mal se eu nunca te fiz bem nenhum? Na política é assim. É exatamente essa filosofia. Tem uma outra coisa que eu tinha marcado aqui sobre os sábios e a tentação de superioridade. Até que ponto, de repente, o sábio começa a se achar mais sábio do que é na realidade? Isso eu parti da teoria de toda a formulação do Confúcio. Confúcio entendeu que, como os imperadores, os reis, naquela época, eles, na verdade, eram incultos, ele entendia que o sábio, por gostar da ciência, do conhecimento, da cultura, ele não tinha as ambições de poder. Ele disse: no dia que nós criarmos uma burocracia profissionalizada, não era o termo que ele utilizava,
mas colocarmos os sábios no poder, os sábios eles vão servir melhor e auxiliar os ignorantes que governam. O que aconteceu? Toda a teoria do Confúcio foi desmentida com o tempo. Porque o sábio, quando passa a ter o poder, ele se identifica mais e diz: eu estou mais habilitado que os outros, razão pela qual eu vou exercer. Dizem que Confúcio foi o pai da burocracia, porque a burocracia chinesa que criou toda essa burocracia e que hoje nós vivemos e muitas vezes lutamos para nos livrar e não é fácil. Agora, e aqueles políticos, aqueles que buscam o poder com uma visão humanista? Existe. Mesmo assim, existe. Essa visão começa, de repente, eu tenho a se corromper? Não, há alguns que, evidentemente, não se corrompem nunca. Eu estou convencido que nós temos exemplos. Prestes Maia, quando eu falei, tinha uma visão, na época, enfim, eu era muito vinculado, Mendes Sá, o deputado Raul Pila, eram pessoas com uma visão... Mas em termos internacionais, assim, em termos históricos... Nós temos, por exemplo, eu vejo no De Gaulle uma figura que tinha uma visão da França, um homem, por exemplo, que previu que os chineses, no começo desse século, iriam representar a força maior da humanidade. Quer dizer, ele tinha esse sentido... Um sentido de estadista. Agora, por isso é que há uma distinção dos aproveitadores, dos políticos que veem apenas o amanhã e dos estadistas que têm uma visão global. E há estadistas da humanidade que fizeram história. Mas a grande maioria não faz história. Como é que se coloca um Lenin nessa história? O Lenin não era político, ele era um idealizador, e era um agitador. Tudo bem, mas um agitador mais ligado ao poder. Exatamente. Eu considero que o Lenin, na verdade, ele pretendeu o poder pelo poder, e uma das características da esquerda, Jô, é que se nós analisarmos todos os autores de esquerda que não exerceram poder, eles teorizaram extraordinariamente. Todos os autores de esquerda que conseguiram o poder, eles se transformaram com o tempo nos mais sanguinários. Por exemplo, o Trotsky, que na verdade tinha uma visão maior. Eu li a obra do Lenin quando era estudante de faculdade, era um período, enfim, em que era uma leitura quase que obrigatória, mas na prática também, no momento que ele conquistou, foi extremamente sanguinário. E Stalin, que não era nenhum filósofo, mas esse foi talvez o mais sanguinário de todos eles que assumiram. Então a tendência, o Hitler era um cidadão culto, ele tinha uma visão global, entendia de música, de filosofia, etc. No momento que assume, mas era uma visão meio mas primária. Completamente sobre ciência, distorcida. Então era absurdo. Não, ciência não era. Mas em nível, por exemplo, cultura musical, meu irmão é músico e é um cidadão, gostava evidentemente de Wagner, daqueles autores que enalteciam a Alemanha. Mas, na verdade, esses, quando assumem, são piores por quê? Porque eles acreditam que se eles aplicarem aquelas teorias que eles acreditavam, que eles formularam, eles poderiam fazer a felicidade. Se identificam com o poder como se fossem os iluminados, aqueles que foram preparados, destinados para exercer o poder, e para exercer o que pretendem, passam a ser mais sanguinários. Porque todos que pensam diferentemente não são jamais aceitos, mas são considerados inimigos para serem eliminados. Por isso eu coloco Lenin dentro dessa linha. Bom, eu conversei com o Ives Gandra da Silva Martins, que está lançando uma breve teoria do poder. Eu adorei o livro. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.